Precisa estudar durante muitos anos, professor, para mim começar a tocar na igreja? Como eu disse, depende muito da forma que você estuda. Eu conheço pessoas que já estudam música, gente, tem mais de 10 anos. Tem outras que tem mais de 5 anos, tem gente que tem mais de 1 ano e estuda muito violão e até hoje não é capaz de tocar na igreja. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Lembra que eu falei para vocês? Depende muito do método que você está seguindo, da forma que você está estudando. A média dos nossos alunos, mesmo começando do absoluto zero, eles conseguem estar tocando na igreja em menos de 3 meses. Mas por que algumas pessoas conseguem tocar na igreja em menos de 3 meses e outras levam mais de 1 ano, mais de 3 anos, talvez mais de 5 anos e não conseguem tocar? Tudo tem a ver com o método que você segue. E é muito diferente, poucas pessoas têm essa noção, entre a forma que você estuda violão. Para quem não sabe, existe o violão erudito, o estudo do violão erudito, existe o estudo do violão popular, existe o estudo do violão clássico e existe o estudo do violão cristão também, para a gente tocar na igreja. E é muito diferente cada um deles. Como assim, professor, é muito diferente? Para quem não sabe, eu comecei a estudar violão erudito. Isso há muitos anos atrás. Tem mais ou menos uns 20 anos atrás. E quando eu iniciei os meus estudos, há 20 anos atrás, minha mãe me colocou numa ONG, num projeto social para mim poder estar estudando. E por isso que eu falo para vocês, às vezes o barato sai muito caro, gente. Como assim o barato sai caro? Na época, nesse meio tempo, era um projeto social gratuito que tinha aqui na minha cidade e minha mãe falou, por que você não começa a estudar violão? Eu me interessei e falei, eu vou. Minha mãe me deu violão e eu comecei a estudar lá. Só que o propósito desse lugar, desse projeto social, era simplesmente eu aprender música erudita e músicas seculares, que não ia acrescentar em nada para o que eu precisava para mim tocar na igreja. E por que eu falo que às vezes o barato sai caro? Porque eu perdi 1 ano da minha vida estudando um monte de teoria, um monte de exercícios não direcionados para tocar na igreja, só tocava lendo partitura, não tinha independência musical e fiquei durante 1 ano lá estudando. Perdi tempo demais, perdi dinheiro porque eu tinha que ir para lá, tinha transporte, deixava de ir para a igreja para poder estudar. Isso quando eu tinha 14 anos, eu tô com 34, tem 20 anos atrás. E nesse meio tempo, eu perdi 1 ano da minha vida e minha mãe falou, e aí, você já se sente capaz de tocar na igreja? Eu falei, eu não sei tocar nenhum acorde. Então perdi 1 ano da minha vida. Por quê? Porque violão é difícil? Não, é porque o método que eu estava seguindo era muito diferente do que eu precisava para mim estar tocando na igreja. Eu estava estudando o método de violão erudito para quem quer aprender a tocar como hobby, só tocar algumas musiquinhas. Tem outras pessoas, ou muitos de vocês, que às vezes querem aprender a tocar violão, mas vai buscar conhecimento com professores não cristãos, com métodos não direcionados para tocar na igreja. Eu mesmo trabalhei durante muitos anos dando aula de música em várias escolas de música diferente. E a proposta é completamente diferente, porque quem faz aula numa escola de música, num conservatório, normalmente estudam para aprender a tocar como hobby, tocar algumas musiquinhas ali e pronto. Mas para nós que somos cristãos, a gente tem que ter uma independência, a gente tem algumas necessidades muito específicas. Como assim, professor? Por exemplo, uma pessoa não cristã, ela nunca vai aprender, por exemplo, como fazer fundos de oração e pregação. Por quê? Elas não vão usar isso para nada. Mas nós que somos cristãos, é um assunto importante e relevante? Sim. Para você que é de uma igreja pentecostal, às vezes canta corinho de fogo, você quer tocar um corinho ali diferente, que tem um ritmo um pouco diferente, isso você não vai aprender numa escola convencional de música. Mas para nós que somos cristãos, principalmente quem é de igreja pentecostal, é essencial saber tocar dessa forma, tocar os corinhos de fogo. Por exemplo, para quem é cristão, para nós somos cristãos, principalmente de igreja pentecostal, tem muita questão de improviso, de você ter que tocar um hino em qualquer tom. O pastor simplesmente levanta e começa a cantar um hino e você tem que ser capaz de acompanhar o pastor cantando em qualquer tom o hino. Então a gente automaticamente também precisa saber tocar em algum momento de ouvido. Não quer dizer que você tenha que saber tocar de ouvido para começar a tocar na igreja. Mas você precisa em algum momento aprender a tocar de ouvido. Isso você não aprende em escola de música nenhuma. Percebe que as necessidades é completamente diferente? Então, entendendo isso,
Se você estuda com método não direcionado para tocar na igreja, você perde muito mais tempo e às vezes acaba desistindo da música por achar que é muito difícil. Então tudo depende de como você estuda. Então, respondendo essa pergunta, precisa estudar durante muitos anos? Na verdade, não. Só que depende do método que você segue. Se você estudar com o método convencional, talvez você leva 1 ano, 2 anos, 5 anos e você não consiga tocar. Com o meu método, direcionado para tocar na igreja, você, com menos de 3 meses, já é capaz, mesmo saindo do absoluto zero, de começar a tocar seus primeiros hinos na sua igreja. Então tudo depende da forma que você estuda. Sabe o que é o mais legal, o mais incrível de tudo isso, gente? Que com o método direcionado para tocar na igreja, você só tem um trabalho, de aprender a tocar o violão já diretamente através dos louvores cristãos. Para você já estar tocando aí na sua igreja. Quem estuda com o método convencional, às vezes tem 2 trabalhos. Por quê? Quando você entra numa escola convencional, você fica aprendendo a tocar musiquinha sertaneja, pop rock, samba, pagode. Só que não são as músicas direcionadas para você tocar na igreja. Então você tem 2 trabalhos, de ter que aprender com músicas seculares, para depois você tentar adaptar tudo isso para os hinos cristãos. Então tudo tem a ver com a forma que você estuda. Então, precisa estudar por muitos anos para começar a tocar na igreja? Depende do método que você segue. Com o meu método, com menos de 3 meses você já é capaz de estar tocando na igreja.